agradecemos, né, a presença de todos e vamos à nossa prece, que a Sueli vai falar sobre as doenças na visão espírita. Opa, é um tema, né, importantíssimo para todos nós. Então vamos à nossa prece. Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra no clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Vamos aproveitar esse assunto porque no momento em que a gente está vivendo, a gente parece que está achando que tudo em nós se resolve com um comprimidinho, né? Nunca se tomou tanto remédio na vida. Nunca as pessoas precisaram de tanta ajuda, né? Outro dia eu até fui marcar uma consulta e não tinha vaga. E uma atendente falou que o médico não estava pegando paciente novo, assim, de primeira, porque não tinha mais horário. Eu ainda brinquei com ela, falei, a gente tem que rezar para alguém morrer, então, para a gente conseguir uma consulta. Aí ela falou assim, menina, mas está muito difícil. E uma vez eu fui a um outro médico, depois também, que foi assim, uma espera, que era para contínuo, né? Consulta de avaliação que todo ano a gente tem que fazer. Então, ele ainda estava me falando, ele falou assim, olha, as pessoas estão tão doentes que a gente não está tendo mais horário para atender. E entre nós também, os médicos também estão muito doentes. Ele falou, não sei o que está acontecendo com esse povo. E realmente parece que tudo se resolve, sabe, com um comprimidinho. Até as pessoas já têm na ponta da língua, quando começam a falar assim, toma isso aqui que é bom. Foi bom para mim, e ele vai à farmácia, compra e toma. Parece que tudo na vida está sendo resolvido com remédio. Mas remédio não é para o que a gente entende ser, né? Nós temos que tomar algo que possa prevenir doenças e não remediá-las. Porque depois que a doença está instalada, aí a coisa fica mais séria. Mas as pessoas não querem fazer esse esforço para evitar uma doença, né? Estão querendo uma vida fácil em todos os sentidos, querem fazer tudo que querem ter os mesmos hábitos de sempre. Às vezes uma pessoa de 60 anos, mas eu sempre fiz isso e nunca me deu problema. Pois é, meu amigo, você não tinha 60 anos. Agora você tem, né? Então, a gente não pode querer que uma máquina de 60 anos funcione como uma de 10 anos sem que se faça manutenção dela. Se fizer, ela vai funcionar. Agora, vai funcionar precisando de muitos recursos. Então, é difícil a gente entender, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Pois é, por isso mesmo, você sempre fez, mas há quantos anos você vem fazendo dessa maneira? Então, chega um momento que tem que mudar. Aí, é mais fácil a gente usar uma pílulazinha do que mudar hábitos, do que mudar comportamento, né, para poder prevenir aquilo que depois nós vamos ter que tomar remédio para melhorar. Então, vamos seguindo para a gente entender essa questão das doenças na visão espírita, que é muito diferente do que a gente imagina, não é? Porque essas doença mesmo, elas não vêm de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, é uma outra forma, é uma outra ótica, né? Uma outra visão que o Espiritismo nos oferece das doenças. Pela Organização Mundial de Saúde, a saúde não é apenas ausência de doença, é o completo bem-estar
biológico, psíquico e social. Muitas vezes uma pessoa tem uma doença e ela vai a um médico, mas ele, ao conversar com ela está saudável. Ela não está com aquela parte ali do organismo saudável, que ela está doente, mas ela está normal, ela está tranquila, está encarando a doença de uma maneira boa, aceitando, e ela não está felizinha, porque ninguém vai dar saltos de alegria quando tem uma doença. Agora ela não está revoltada, ela está aceitando, ela está procurando fazer tudo certinho para ver se melhora, né? Agora, já outras, muitas vezes, acham que estão doentes e vão aos médicos. Aí chega no consultório, o médico conversa, ele já vê que ela não tem nada. Mas ele pede exame, ele tem que pedir, né? Aí ele pede aqueles exames e constata realmente que a pessoa não tem nada. Aí fala para a pessoa que ela não tem, né? Que ela não está doente. Aí ela fala, mas doutor, não pode ser, eu me sinto muito mal. Eu tenho dor aqui, eu me sinto mal, eu acho, eu estou doente. Aí o médico fala, não, a senhora não está doente. Mas ela acha que está. Então, esse conceito de saúde é muito relativo, né? Não tem nada de absoluto. Então, não é apenas a ausência de doença, é o completo bem-estar biológico, psíquico e social. Olha, se a gente for olhar por isso aqui, acho que ninguém tem, né? Saúde, né? Acho que ninguém tem saúde, se for olhar só por isso aqui, né? Biológico, psíquico e social. Ainda mais nos tempos de hoje, as pessoas parecem que estão numa alucinação coletiva, como falava Divaldo, né? Que a gente está vendo cada coisa que a gente não tem como normatizar aquilo ali. Fala, não, isso é normal, não é. Parece que o ser humano está enlouquecendo. Em alguns setores, a gente não acredita que a gente está vendo acontecer o que a gente está vendo, né? Então, realmente, a parte psíquica está aí comprometida. Mas vamos seguir. Segundo o médico André Luiz Peixinho, doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva, em qualquer instante de sua vida. Aí aqui a gente já vai vendo que já está entrando numa visão diferente daquilo que a gente chama de doente, né? Porque para muitas pessoas, doente é quem tem doença. Nem sempre. Às vezes a pessoa não tem uma doença e ela é uma pessoa doente, dependendo do comportamento que ela apresenta na sociedade. Então, o conceito também de doente pela visão espírita é bem diferente daquilo que nós achamos, né, que nós vemos na sociedade. A enfermidade é um aviso de que algo está errado no indivíduo. Isso aí, olha. A enfermidade é um aviso de que algo está errado no indivíduo. A individualidade é o espírito. O espírito é a individualidade. Ele toma uma personalidade quando reencarna. Mas a individualidade, esse indivíduo aqui é o espírito. Então, a enfermidade é um aviso de que algo está errado com esse espírito. A doença é mero efeito, dado que a causa tem nascedouro no comportamento desse mesmo indivíduo e, por vezes, a conversão em enfermidade pode ser uma ação mais ou menos demorada no tempo. Eu estava assistindo uma vez um palestrante que ele é médico, ele é espírita e ele faz palestras pelo mundo. Então ele estava falando que ele teve uma paciente que chegou no consultório e falou que ela estava indo lá porque ela tinha certeza que ela tinha câncer. Ele fez todos os exames e falou, mas a senhora não tem câncer. Ela falou, não, eu tenho, doutor, o senhor é que não achou. Mas eu tenho câncer, eu tenho certeza que eu vou morrer de câncer. Eu tenho câncer. E todo ano ela voltava lá no consultório para falar com ele, que ele pesquisasse, porque ela tinha câncer e ela não estava dando os exames. 6 anos depois,
ela contraiu um câncer de estômago. Ele, quando deu o diagnóstico para ela meio que ficou feliz. Hein? Aí ele falou, ela falou, mas eu não falei com o senhor que eu tinha câncer? Eu falei para o senhor. Ela ficou feliz porque dela tá certa. Não foi porque ela tinha o câncer, é porque ela estava certa quando ela falava que ela tinha o câncer. Ele falou, mas a senhora não tinha câncer. Agora a senhora contraiu o câncer porque a senhora enfiou isso na cabeça. E as nossas células atendem às nossas ordens. As nossas ordens. E esse médico, ele é interessante que ele fala que as nossas células são animáculos infinitesimais adestrados, domesticados. Então, eles fazem o que a gente quer que eles façam, o que a gente determina que eles façam. Então, se a gente puser na cabeça que a gente vai ter, provavelmente nós vamos conseguir uma doença dessa realmente. Não é todo mundo que tem que ficou pensando nisso, mas aquela pessoa que acha que tem mesmo, ela vai acabar tendo de verdade, né? Então, a doença, ela é mero efeito, dado que a causa tem nascedouro no comportamento desse mesmo indivíduo. E, por vezes, a conversão em enfermidade pode ser a ação mais ou menos demorada no tempo. Aquela levou 6 anos para contrair o tal do câncer. Delmar Franco é uma psicóloga espírita também, que ela diz: o sintoma da doença é a expressão visível de algo invisível. O sintoma sinaliza a presença da doença. A doença só existe porque o espírito se desarmoniza e adoece por causa de suas inferioridades. Já começou a ficar bom pra gente. Tá vendo? Já começou a nos dar um certo ânimo. É bem verdade que nós estamos na terceira ordem de espíritos imperfeitos. Quando fala espírito imperfeito, esse imperfeito não é um adjetivo para a palavra espírito, não, que é um substantivo. Ela não é uma qualidade, ela não é um adjetivo. É apenas um nome, um substantivo composto, espírito imperfeito. Esse espírito imperfeito não é que ela tem imperfeições, ele é inferiorizado ainda. Então tem a classe tem a ordem dos puros, dos bons e dos imperfeitos. Os imperfeitos são inferiores, porque Deus não fez nada imperfeito. Ele criou espíritos simples e ignorantes. Entregou a cada um o livre-arbítrio para que as pessoas pudessem fazer, né, as almas, os espíritos, pudessem fazer a sua evolução, a sua caminhada aí em busca da perfeição. E como nós estamos na terceira ordem, essa terceira ordem tem 5 classes na terceira ordem. Nós estamos ali porque nós estamos encarnados no plano de provação e expiação. Então só expia e prova aquele que está ainda errando muito. Ele ainda tem tantas paixões, tantas inferioridades, que realmente o professor Cosme Massa, ele faz um exercício assim: você quer saber se você é espírito imperfeito ou bom espírito? É rapidinho. Quer fazer o teste? Nas palestras dele, ele faz isso. Ele falou assim: vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem que sim, vocês são espíritos imperfeitos. Se responder não, já são bons espíritos. Vocês, em algum momento da vida, não precisa ser o tempo todo, isso é ele perguntando, vocês têm raiva, ódio, vocês se aborrecem, vocês se contrariam, vocês têm antipatia das pessoas? Aí todo mundo levanta a mão que sim. Ele falou: tá vendo? Vocês são espíritos imperfeitos. Vocês estão na terceira ordem, porque um bom espírito não tem mais isso. Então, embora nós não sejamos malévolos, nós não sejamos aqueles espíritos que estão lá na 10ª, né? Ou dependendo de baixo para cima, seria a primeira classe na terceira ordem, né? Que são 5 classes na terceira ordem. Espíritos malévolos, pseudo-sábios, batedores, está lá na escala espírita do Livro dos Espíritos.
Embora nós não estejamos lá embaixo ainda como espíritos malévolos, mas ainda temos essas paixões que nos prendem ainda na terceira ordem de espíritos imperfeitos. Então, nessa ordem, é claro que a nossa inferioridade vai nos levar a ter hábitos que vão nos adoecer, que vão nos provocar doenças em algum momento da nossa existência. Continuando, doentes e doenças são questões idênticas na base, mas com reflexos diferenciados. É impossível separar o físico do espírito, pois se o físico é a máquina corporal que se movimenta, somente consegue existir porque recebe os impulsos e a energia que o espírito lhe oferece. Como que esses impulsos chegam no corpo? Como que o espírito influencia lá no corpo? Diretamente? Claro que não, porque o espírito é essenciado, é quintessenciado, muito até mais do que a quintessência. Então ele não pode agir diretamente numa matéria bruta, uma matéria pesada como essa que nós temos, do corpo físico. Ele precisa de um intermediário. Então, ele organiza um corpo espiritual, com semimatéria, para interagir com a matéria. Porque ele não tem matéria, o espírito não tem matéria. Então, ele precisa de algo para fazer a intermediação dele com o físico, com os mundos materiais, que ele precisa para ele dar a sequência, a evolução dele, o aperfeiçoamento. A gente precisa reencarnar. E isso, então, ele organiza o perispírito, que é um aglomerado eletromagnético, um aglomerado de fluidos eletromagnético que ele cria para meio que revesti-lo. Não é bem assim como a gente entende, botar uma roupa no espírito, mas é aquele elo que ele se utiliza para fazer então esse contato, dar esses impulsos que ele cria, que ele pensa na matéria bruta. Então ele organiza esse perispírito. E aí esse perispírito organiza o corpo físico. Então, o espírito organiza o perispírito, que organiza o corpo físico. Então, o perispírito está ligado ao corpo físico, levando do espírito as impressões e levando para o espírito as sensações. A gente vai ver esse gráfico aí. Então, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e, até um certo ponto, a própria matéria inerte. Ele é composto de semimatéria, ele é semimaterial. Ele ainda tem matéria, embora seja essenciada, quintessenciada também, mas ele não é como o espírito, que não tem matéria nenhuma. Ele é semimaterial, por isso que ele pode interagir com a matéria bruta. Poder-se-á dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. Então, os nossos pensamentos não são gerados pelo perispírito, são gerados pela alma, que é a alma que pensa. Pensamento é tudo, é a alma que pensa. Então, o perispírito não tem nada aí de pensamento sendo gerado nele. É a alma que gera, que pensa. É também o agente das sensações externas. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos. Perispírito não tem órgão.
O fluido perispirítico, que é esse corpo espiritual, o perispírito, constitui o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento. Já começamos aí a ver como é que as doenças são geradas. Olha só. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, quem? O perispírito se acha unido ao corpo, o fluido perispirítico constitui o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo através do perispírito, o espírito está ligado ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento. Aí já começa a clarear para a gente o que são as doenças. Para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Então, esse elemento, tá, de ligação, o perispírito, que liga o espírito ao corpo, ele carrega as sensações do corpo e leva para o corpo as impressões do espírito. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo em formação. Um laço fluídico liga esse espírito ao material genético, liga o espírito ao material genético dos pais através do perispírito. Quem comanda essa formação do corpo que está ali, que vai ser um instrumento desse espírito, é o espírito que comanda, através daquele perispírito, daquela organização que ele fez para servir de intermediário entre ele e o corpo físico e o material genético dos pais. Começa lá no momento da fecundação. O espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Então não existe a possibilidade de um espírito entrar no nosso corpo, de jeito nenhum, porque esse corpo, ele está ligado ao espírito molécula por molécula, desde a fecundação, uma extensão desses fluidos que formam o perispírito vai lá para o útero. E ali o espírito, através do perispírito, organiza o corpo físico, não modela. Não é modelo. Organizar não é modelar. É muito diferente. A gente ouve muito falar que o perispírito é o modelo do corpo físico. Não, não é. Se fosse, como que um espírito que tem uma organização perispirítica feminina vai modelar um corpo que vai ser masculino? Claro que não. Então o perispírito, ele organiza o material genético por ordem do espírito. Então o espírito organiza o perispírito, que organiza o corpo. Isso é básico, isso é simples da gente entender. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Então, na hora do nascimento, a reencarnação está completa. Não tem essa de se completar com 7 anos. Isso é bobagem. Kardec não fala isso, que a encarnação se completa a 7 anos. Quem se fica ali se completando é o corpo físico, que o lobo frontal, que é responsável pelas escolhas, né? Ele só vai se fechar, vai se formar mais para frente, lá para 7, 8 anos do corpo. Mas não é a reencarnação. A encarnação se completa no momento do nascimento. Isso está em Gênesis capítulo 11, 17 e 18. Itens 17 e 18, para vocês darem uma olhadinha lá. Aqui nós temos uma figura que não está aparecendo, mas aqui, ó, tem um homenzinho aqui, uma cópia do organismo físico aqui, que não está dando para aparecer, mas é um contorno aqui, ó.
O perispírito, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, ele é aquele que leva e traz. Ele é um leva e traz. Leva para o espírito as sensações do corpo e leva para o corpo as impressões do espírito. Então, aqui nós temos o espírito, aqui nós temos um contorninho que não está dando para aparecer, mas é o perispírito, que ele tem a aparência do corpo físico, aparência. E aqui o corpo físico cheio de órgão, cheio de órgão. Então, no perispírito, quando um espírito se faz visível para alguém, ele se faz visível através do perispírito. Porque esse espírito não pode aparecer, ele é uma chama, como dizem os espíritos. Ele não tem uma forma, então ele precisa do perispírito. Aí o perispírito aparece como? Com aquele corpo que ele teve, igualzinho, né? A hora que eu desencarnar, se alguém me vir, vai me ver do jeito que eu sou. Então vai ver boca, nariz, olho, braços, pernas, vai ver tudo, né? Mas isso não quer dizer que esse corpo espiritual, que esse perispírito, tenha isso. Ele tem a aparência. Ele tem a aparência dos órgãos, mas não tem órgãos. Ele só tem a aparência, só. Então, porque órgão, ele tem função. E o espírito não precisa comer, beber, nada disso. Então, ele não precisa de órgão, porque ele não precisa das funções orgânicas. Mas ele tem a aparência porque esse perispírito tem a forma do corpo que a pessoa teve aqui na última encarnação. O perispírito não fica mutilado pelo que acontece no corpo físico, porque ele não tem órgãos. Tem gente que pensa que vai causar danos no perispírito, né? As coisas que a gente faz. Não é causar danos. Tem repercussão no perispírito. Mas não causa danos, porque o perispírito não tem órgão para ser lesionado, como o corpo físico tem. Apenas a correspondência fluídica dos órgãos, aparência de órgão, assim como não existe doença no perispírito, apenas são somatizadas através deles. Então não existe doença no perispírito. O perispírito não adoece. Quem adoece é o corpo físico por causa da desorganização da alma, do espírito, que através do perispírito vai somatizar as suas inferioridades, os seus desequilíbrios. Se a irrigação da energia vital que advém do perispírito ficar comprometida, por desorganização do espírito, por pensamentos desorganizados e ruins, patologias ocorrem, pois o nosso sistema imunológico é nutrido pelo fluido vital. O nosso sistema orgânico é nutrido pelo fluido vital. Se não houver uma irrigação dessa energia vital, se o espírito não estiver organizado para enviar essa energia vital, as doenças vão aparecer no corpo físico, porque elas serão somatizadas através desse corpo espiritual que o espírito organiza. A alma é influenciada pelas experiências que ela vive. Todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, que transmite tudo ao corpo físico, que é o que a alma determina para ele através das ordens que dá ao espírito, ao perispírito. Assim, as células fazem exatamente o que a alma manda que façam. Então, olha como que isso para nós é animador. Porque nós podemos evitar muitas doenças com os nossos bons pensamentos. As doenças são resultado de padrões vibratórios ruins. Os nossos pensamentos
se refletem nesse corpo fluídico, nesse corpo espiritual, no perispírito, e vão ser somatizados no corpo físico, através do perispírito. Aí, nesse caso, se nós pensamos direitinho, claro que a gente vai ter bem-estar no corpo físico, mas se a gente tiver um padrão vibratório ruim, vai gerar doença no corpo físico, que vai ser somatizado. Soma quer dizer corpo. Às vezes, quando uma pessoa vai ao médico, ele fala assim, isso é psicossomático. Aí a pessoa pensa, tá pensando que o quê? Que o que eu tô sentindo não é verdadeiro? Eu tô com dor, eu tô doente. Não, é verdadeiro sim. Por quê? Já criou a doença no corpo físico. A doença psicossomática, ela é fato, ela é real, mas só que ela saiu do espírito para o corpo. Psicossomático. Fez a somatização através do perispírito, os pensamentos que o espírito tem, desorganizados, e somatizou-se, né? Então, soma é corpo. Então, aquelas energias se somatizaram lá no corpo físico. E aí sim gerou doenças, porque as células fazem exatamente o que a gente manda que elas façam. A doença é sempre a manifestação de um distúrbio, de uma anomalia ou de uma disfunção. O mal é que a criatura, da alma, tá? Da alma, não é do corpo físico não, da alma. O mal é que a criatura humana só dela se conscientiza quando os seus efeitos estão à mostra e sob o imperativo dos incômodos da dor ou do sofrimento. A doença mostra que há algo errado com os nossos valores, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Doença é para nos ensinar. A doença é um mestre, é um professor. Nós só ficamos doentes porque a gente precisa de aprender aquilo que aquela doença está nos ensinando. Cada doença traz uma lição para que a gente aprenda. Ela tem esse objetivo de nos educar. No momento que nós aprendemos, aí aquela doença pode se curar. E nós estamos falando aqui de doenças, de causas atuais, e não doenças de causas anteriores, porque pode estar aí na cabecinha de cada um. Mas uma criança de 2 anos teve pensamentos ruins para contrair um câncer? Uma criança de 5 anos desorganizou tanto os seus pensamentos que se refletiram no perispírito dela e foi somatizado numa doença horrorosa? Hoje não, mas ontem sim. O ontem é quando? São encarnações passadas. Então nós sofremos doenças por causas atuais e por causas anteriores. Só que as doenças por causas anteriores foram escolhidas por nós de qualquer forma. Nós somos os responsáveis por ela. Porque nós escolhemos determinada doença para a gente resgatar um passado de erros, de desajustes com o corpo físico, com Deus, com os semelhantes. Então nós fazemos uma escolha de provas. Dessas doenças a gente não pode mais escapar. Mesmo que a gente tenha pensamentos maravilhosos, celestiais, essas doenças nós vamos ter que vivenciá-las. Porque elas foram escolhidas por nós por desajustes e vibrações inferiores de encarnações passadas. Então essa criança de hoje, que aos 2 anos contrai um câncer, ela tem 2 anos no corpo físico. O corpo físico dela tem 2 anos, mas aquele espírito que está ali é milenar. Já viveu várias encarnações, causando lesões e mais lesões em si mesmo. E o perispírito estava carregado de fluidos maléficos por conta dos erros causados pelos pensamentos da alma. Aí sim, ela reencarna e aí há uma necessidade evolutiva dela desenvolver esta ou aquela doença para que ela possa resgatar então o seu passado. Ela escolhe isso.
Mas dessa a gente não pode escapar. Mas nós podemos, a criança está fora dessa questão porque ela não tem essa coisa ruim. Mas nós, e ela tem as proteções dela, mas nós, quando nós temos as nossas doenças por causas anteriores, nós precisamos vivenciá-las, mas com o nosso padrão vibratório alto, com os nossos bons pensamentos, nós poderemos ou minimizar bastante os seus efeitos ou até nos curarmos. Não temos que morrer delas. Podemos morrer com elas ou até, quando morrermos, nem termos mais essa doença. Por causa da nossa aceitação. No momento que a gente aprende a lição que a gente tem que receber desta ou daquela doença, a doença então ela fica mais simples, ela melhora, ela fica mais controlável e às vezes até se cura. Porque a doença só existe para nos ensinar. No momento que a gente aprende, é aquele professor que o aluno paga para ter uma aula particular. O professor vai lá, dá aula particular para ele, ele aprende a lição, ele aprende o que tem que ser ensinado, ele não precisa continuar pagando para aquele professor ir para lá ensinar o que ele já sabe. A doença funciona assim. Muitas vezes, uma pessoa se cura de uma doença e outra não. Ah, mas por quê? Talvez a outra tenha outras necessidades evolutivas que aquela não tem, ou a aceitação daquela outra para a doença é bem diferente daquela primeira que se curou. Então as doenças são mestres, né? Elas são aqueles fatores de aperfeiçoamento e evolução. Muitas vezes a doença é aquilo que vai nos livrar de uma inferioridade, de um erro passado. Então a gente tem que entender a doença dessa maneira e não como um castigo divino que vem para nos fazer sofrer. Então a doença só mostra o que está errado com os nossos valores, pensamentos e sentimentos. No momento que a gente corrige esses valores, eleva esses sentimentos num padrão, numa frequência mais alta, aí ela pode desaparecer, porque ela já cumpriu a tarefa dela. E como nós vimos naquela palestra que eu fiz aqui, acho que esse mês ainda, sobre fatalidade e livre-arbítrio, a gente não tem uma hora marcada para morrer, não. Nós temos um período. Essa hora, nós vamos ao longo da nossa existência, com os nossos hábitos e comportamentos, bons ou ruins, estabelecendo o instante da morte. Que aí Deus vai determinar, vai falar, bom, agora chega, chama fulano que está na hora. Aí sim, essa hora é Deus que determina. Nós não trazemos isso na nossa passagem. A gente compra o bilhete de ida e volta, né? O bilhete para vir tem data, mas para voltar vai depender. A gente tem um período de vida e nesse período a gente vai aí demorar mais ou menos, dependendo da nossa ação aqui no mundo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. O homem é um ser tridimensional, porque ele vive ao mesmo tempo no plano material e no plano espiritual. Porque quando nós temos uma noite de sono, é só o corpo que dorme, o espírito se desprende e adentra a dimensão espiritual com o seu corpo espiritual. Então a gente vive tanto na matéria quando nós estamos no estado de vigília, como na dimensão espiritual, quando o espírito se desprende, a alma se desprende por ocasião do sono do corpo físico. A alma não dorme. Então nós somos tridimensionais. Por quê? Que a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Porque o homem é constituído de espírito, perispírito e corpo. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então, quando morre o corpo físico, esse semimaterial, esse perispírito, ele se desprende, então, do corpo, porque o corpo não oferece mais condições de vida, ele deixa o corpo,
né? Ele se desliga dos filamentos nervosos, daquelas moléculas por moléculas que ele se ligou quando o corpo foi formado, e ele segue com a alma. Então a gente conclui, não há perispírito sem o corpo e não há espírito sem perispírito. Porque quando ele não tem o corpo físico, ele tem a alma. Então a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. E a alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Porque a alma, quando morre o corpo, ela volta a ser espírito na dimensão espiritual. São diferentes? Não. Apenas algumas atribuições da alma encarnada, como ela não tem uma visão total de tudo que ela já adquiriu, porque ela está limitada às suas necessidades evolutivas naquela encarnação, é uma alma. Mas quando ela deixa essa personalidade, essa persona no mundo, ela segue com o corpo espiritual, né? O espírito segue, e aí sim, adentrando a dimensão espiritual sem um corpo físico, ele tem pleno conhecimento de todas as suas vidas, de tudo que ele já fez, de todas as aquisições que ele já teve na vida. Então, só essa diferença de alma e espírito, mas é a mesma coisa, tá? Só que a alma está mais limitada, ela só tem conhecimento das existências necessárias para que ela possa dar conta das escolhas que ela fez para a atual encarnação. Então, alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Isso está no que é o Espiritismo, capítulo 2, item 14. Aliás, quem nunca leu esse livro, aconselho ler, porque ele é sensacional. Ele tem um resumo da doutrina espírita e ele tem... Kardec criou alguns personagens com quem ele dialoga e ele conversa sobre aqueles detratores do Espiritismo. É um livro muito interessante. Acho que é o livro que a gente começa. Quando a gente quer começar a estudar a doutrina espírita, é com ele que a gente começa. Aqui nós temos uma passagem de Eclesiastes 12 que fala desse laço fluídico que o Espiritismo mostra que liga o espírito ao corpo. Aqui, ó. Lembra-te também do teu Criador nos dias... Aqui é só um pedaço, que ele é maior. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, essa mocidade é a vida, o auge da nossa vida. Então ele está pedindo que a gente lembre de Deus durante a nossa vida. Porque quando chegarem os maus dias são aqueles dias finais, aquelas dificuldades que todos nós encontramos, né? Que chega os anos que aí a gente diz que não está bem, né? Que não tem neles contentamento. É como às vezes quando a gente chega no final com muitos problemas, a gente já não é tão feliz quanto era, né? Quando a gente tinha mais saúde, vitalidade, no auge da vida. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, quando é que escurece sol, luz e lua e estrela? Quando a gente morre. É uma metáfora para a morte isso aqui, né? Quando os olhos se fecham para o mundo. Então é uma metáfora isso aqui. Antes que se rompa o cordão de prata. Quando se fala em cordão de prata, fio de prata, as pessoas dizem, isso é invenção de espiritismo, invenção de André Luiz, que isso tem lá nos livros de André Luiz, isso é invenção, negócio de cordão de prata, que é isso aí, ó? Eclesiastes, tá na Bíblia isso aqui, ó. Antes que se rompa o cordão de prata, o rompimento desse cordão de prata é o que separa o perispírito do corpo físico, quer dizer, a alma se separa do corpo físico através do perispírito, rompendo esse cordão de prata, esses fluidos, né? É metáfora para fluidos, né? Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, tudo isso aqui é metáfora para corpo físico, ó. Copo de ouro, cântaro junto à fonte e roda junto ao poço. Isso é metáfora para o corpo físico. Então, antes que se rompa esse cordão de prata, antes que a morte chegue, né? E o pó volte à terra,
como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui a gente vê claramente que não há ressurreição de corpo. Jesus não ressuscitou com corpo, e sim com corpo celestial. Paulo, inclusive, usa esse termo, corpo celestial de Jesus. E aqui está provando isso aqui, ó. Antes que se rompa o cordão de prata e o pó volte à terra. Pó é corpo. Do pó veio, ao pó retornarás. Então o corpo volta para a terra, para o pó da terra. Não se ressuscita com o corpo. Está escrito aqui, né? Não sou eu que digo. Como era, né? Como era antes, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então quem dá o espírito é Deus. E o corpo quem dá o material genético, né? Quem dá são os pais. Então aqui, só para dar uma ilustração, que isso está lá na Bíblia, para quem acha que não tem essas coisas lá, né? Aí, essa função da epigenética, que é algo novo, ó, em 1813, Claude Bernard descobriu isso e falaram que ele estava doido, que ele estava alienado, lá em 1813. Depois, nos dias atuais, isso foi constatado, ele foi designado como pai da fisiologia moderna, com esse estudo da biologia chamado epigenética. Eu não posso entrar nesses detalhes, porque eu não conheço essa matéria, eu não domino genética para explicar tudo isso, mas o que está aqui é o que a gente precisa de saber para evitar as nossas doenças, aquelas que nos acometem, que o povo está doente mesmo, né? Quase todo mundo tem uma doença. Então, olha só, a epigenética, por que esse nome epigenética? Epi vem do grego, que significa por cima, acima de. Então, a epigenética, ela está acima da genética. Ela não vai modificar a genética, mas ela vai fazer outras coisas muito importantes. Então, olha só. A epigenética é o campo da biologia que investiga como os fatores ambientais, dieta e estilo de vida influenciam a forma como os genes se expressam sem alterar a sequência do código genético. Para que a gente tenha uma saúde boa, para que a gente evite doenças, nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu disse que as doenças não vêm de fora, realmente elas não vêm. Elas vêm de dentro, elas vêm do pensamento da alma. O que vem de fora, o que acontece, são os impactos biológicos. São os vírus, as bactérias que estão no mundo, é a gente que pisa num prego enferrujado e tem uma infecção. É uma oscilação de temperatura, como a gente está tendo aí, que as pessoas se resfriam, tem infecção de garganta, tem influenza, tem gripe. Mas isso não é doença. Doença é outra coisa, e são impactos biológicos que vão melhorar, vão se curar com o tratamento adequado. Agora, para que esses impactos biológicos não virem doença, porque se eles forem recorrentes, a gente acaba arrumando uma doença. Para se evitar isso, a gente tem que ter uma alimentação boa, um equilíbrio bom para manter os órgãos funcionando direitinho, um equilíbrio dos minerais, das vitaminas. Para isso tem que ter uma boa alimentação. Mas as pessoas acham mais fácil ficar abrindo um pote que tem todas as vitaminas, que não sabe nem se ela precisa daquilo. E tem vitamina que é até prejudicial em excesso. Mas elas acham melhor abrir um centro lá que tem de A a Z, sei lá o quê. Ah, eu estou abastecida. Não, é um prato de comida colorido, cheio de vitamina e minerais ali, que a gente precisa. E não é ficar abrindo pote de remédio. Né? Então, se nós fizermos a nossa parte, se a gente tiver uma alimentação equilibrada, não é excelente, coisas caras, e a gente fizer direitinho o que tem que fazer, a gente está fazendo a nossa parte.
Aí esses impactos biológicos que nós vamos ter, o nosso sistema imunológico vai combater, ou se não combater da maneira esperada, tem uns antibióticos aí para nos ajudar. E eles vão passar. Não se tornam doenças, mas se a gente não tiver um pensamento legal, eles podem se tornar doenças. Então, no caso da epigenética, podemos ligar, desligar e reprogramar nossos genes com o nosso comportamento, que é o resultado dos sentimentos e ideias que formam o nosso pensamento. Isso é o pai da fisiologia moderna, Claude Bernard. Lá em 1800 que ele descobriu essas coisas e ele foi considerado doido. Então a gente vê que nós temos como evitar doenças de causas atuais. A gente tem como evitar que impactos biológicos se tornem doenças no corpo físico. Porque as doenças nascem dos nossos pensamentos ruins. Apego aos bens materiais, orgulho, vaidade, cobiça, hipocondria, ociosidade, inveja, ciúme, insatisfação, intransigência, ódio, mentira, mágoa, medo, revolta, incompreensão, sensualidade, lamentações, autopiedade. Alguém já sentiu algum desses aqui? Se sentiu, é espírito inferior. Se não, é espírito superior. Então, esses sentimentos aqui, se eles forem recorrentes, não precisa de todos ao mesmo tempo, que o sujeito que tem isso tudo aqui ao mesmo tempo, ele está ferrado, coitado. Né? É um ou outro evento, e eventualmente, né? O tempo todo não. Se a gente tem o direito de sentir tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Agora, o que a gente não pode é deixar que isso seja recorrente. Porque no momento que nós tenhamos esses sentimentos recorrentes, a alma vai criar um padrão vibratório com esses sentimentos recorrentes. Aí ferrou. Aí é doença atrás de doença. Não tem jeito, né? Vocês já ouviram falar que alguém morre de ciúme, né? Morre mesmo, porque ciúme pode matar. Quando pensa, e não é porque ele teve ciúme e atirou no outro, né? É a sensação, é o sentimento de ciúme. A gente fala, ele tá seca, eu tô seca de ciúme. Seca mesmo, acaba matando a pessoa. Quando pensamos, criamos mentalmente de acordo com a nossa mente. Isso equivale a dizer que as construções mentais serão benignas ou malignas dependendo do nosso estado emocional no momento. Então, veja bem, as nossas construções mentais pelo pensamento, elas serão benignas ou malignas dependendo do nosso estado emocional no momento em que nós estamos criando elas. Precisamos, para minimizar isso aí, unir o saber com o sentir e unir a razão com a emoção. O que é unir o saber com o sentir? É se eu posso aplicar realmente esse conhecimento, eu preciso unir o meu conhecimento com o que eu sinto. Será que aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer, realmente eu estou sentindo de verdade aquilo? Se não, não faça. É a mesma coisa, é unir a razão com a emoção. Eu não posso agir por emoção, eu preciso equilibrar, eu preciso colocar as minhas emoções à análise da razão, para ver se realmente eu devo fazer. Poder a gente pode. Tudo posso, mas nem tudo me convém, está lá no Evangelho. Então poder eu posso, mas será que convém? Aí eu faço, dá erro, eu vou desesperar, vou desorganizar os fluidos do perispírito, que vai somatizar doenças no meu corpo físico. Aí lá vem uma doença que eu nem sei qual, vai vir aquela que eu tiver fragilidade para ela. Então ela é criada por mim, ela não era para existir. A felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação de genes benéficos. Isso é a epigenética. Dr. Kazuo Murakami, em sua obra Código Divino da Vida, propõe a hipótese da interação entre mente, oração e gene. Essas coisas estão sempre interagindo. Mente, razão, coração. Oração, que é sentimento, e o gene. Se a gente pensa mal, a gente vai fazer
com que nós soframos doenças e despertemos genes que estavam dormindo. Uma pessoa que tem um oncogene, por conta da família, né, uma família que todo mundo teve câncer, morreu de câncer, ela tem esse gene, ela não tem que se preocupar, porque se ela não tiver um padrão vibratório ruim, ela não vai apertar esse botão. Ela nunca vai ter câncer por causa disso, porque ele está lá adormecido. Agora, dependendo do comportamento, do medo, da insatisfação, da infelicidade, aí ela pode sim contrair aquilo que ela não precisava de contrair. Ela já tem o gene, então se ela tiver maus hábitos, com certeza vai acabar contraindo. E focaliza a relação entre emoção positiva e regulagem dos genes. Se a gente tem emoção positiva, a gente regula os nossos genes para melhor, evitando doenças no corpo físico. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento mal? Porque tudo isso, pensamentos ruins, padrão vibratório ruim, é arrastamento. Mas como eles dizem, os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. Está no Livro dos Espíritos. A gente pode resistir. Então, o conselho é: conhece-te a ti mesmo. Isso aí é que vai nos dar condições da gente elevar o nosso padrão vibratório e corrigir nossos erros e defeitos que vão gerar doenças através do nosso pensamento ruim. Porque quando a gente se conhece, quando a gente faz uma reflexão sincera, quando a gente olha para dentro de nós mesmos e vemos que a gente é capaz de certas coisas, que a gente sente muita raiva, que a gente sente muito ódio, que a gente não consegue perdoar, quando a gente reconhece esses problemas em nós, a gente começa a corrigi-los. Quando a gente vê defeitos em nós, a gente começa a consertar aquilo ali. Aí a gente vai se livrando de determinadas inferioridades que vão fazer nossos pensamentos ruins. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa evitar doenças. Isso é regra. Se a gente não sabe como nós somos, a gente não muda nada. Aquele que não faz reflexão e procura saber como que ele ainda é, para ele corrigir, se ele for invejoso, ele começa a fazer exercícios para se corrigir e começa a entender, procura meios. A filosofia está aí, a doutrina espírita está aí para ajudar. Né? Então, se você não se conhece, não procura saber o que você tem de errado, você não melhora em nada. Você acha que não tem nada para melhorar? Time que está ganhando não se mexe, não é assim? Então, se você acha que você está ganhando, você não vai mexer em nada. Só que não está. Só que não está porque nós somos espíritos da terceira ordem. E nós temos aquelas paixões que nos inferiorizam, com certeza. A qualidade dos nossos pensamentos influencia o nosso organismo físico e, devido a este mecanismo, estabelecemos o bem-estar e a saúde se estivermos em sintonia com o equilíbrio emocional. Ou podemos contrair alguma doença se estivermos desenvolvendo pensamentos negativos capazes de atingir a estrutura física do nosso corpo. Então, a gente só tem doença porque nós procuramos através da desordem dos nossos pensamentos. As doenças de causas atuais. Então, essas, com certeza, a gente pode evitar. Eu vou ler mais um ou dois, que a gente já está ali alcançando a hora, não vai dar para tudo, mas pelo menos deu para a gente entender que nós temos como evitar doenças. E é bom que se evite, pare de achar que um comprimidinho vai resolver toda a nossa vida. Se a gente está com insônia, procura ver por que você está com insônia, o que está te incomodando tanto que não te deixa dormir. Quais são os pensamentos que você está tendo? É mais fácil tomar um comprimidinho, né? Para dormir? Para aumentar o hormônio do sono? Do que analisar-se a si mesmo e fazer uma higiene do sono. Mas não, a gente acha aí que tem que ficar com aquele comportamento que tem e quer dormir bem. Então, se está com insônia, procura ver por que está com insônia. O nosso comportamento como um todo é responsável pela maioria das doenças que nos atingem. O espírito em desarmonia
emite energia também desarmônica que acaba influenciando o corpo físico, permitindo o desequilíbrio das células ou baixando a imunidade, deixando de oferecer resistência às invasões bacterianas, que são aqueles impactos biológicos, aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora, se a gente não tiver com um sistema imunológico bom, vai virar doença, porque vai ficar recorrente. Por que é que a gente tem infecção de repetição? Porque tem algo errado. Porque aí já não é mais impacto biológico. Foi, mas aquilo ficou ali, por causa da desordem dos nossos pensamentos. Instalada a doença, esta irá se desenvolver entre outros fatores de acordo com a postura mental do paciente. Tem paciente que tenha 2 pacientes com a mesma doença. Uma se agrava, a outra não. Claro que nós temos um fator de escolha de provas. Mas muitas vezes é a vibração daquela pessoa, é a fé, é a confiança que ela pode melhorar, que aquela doença pode se curar. E qualquer doença pode se curar em nós. Do momento que a gente aprende a lição que ela está nos dando, seja qual for a doença, ela vem para nos dar lições. Se a gente aprendeu, ou ela diminui a ponto da gente conviver e morre com ela, mas não dela, ou então a gente vai sofrer. Está confirmado que se o doente movimentar suas energias de forma positiva e com esperança, enfrentando o problema como sendo um acontecimento que faz parte das ocorrências terrenas, terá maiores possibilidades de chegar à cura. Não resta a menor dúvida disso. Então, no período da doença, devemos adotar um comportamento de confiança e fé, e com isto permitirmos que nos chegue a ajuda de Deus através dos benfeitores espirituais que nos envolvem em vibrações elevadas. Muitas vezes eles mandam aquele avalanche de vibrações boas e a gente cria um muro na frente e elas nem chegam até nós. Oração, prece, precisamos sempre de fazer. Porque ela sempre é atendida. Não da maneira que nós queremos, mas sempre o nosso anjo guardião nos responde. Responde através das pessoas, responde através de um acontecimento que você vê, que você observa. Sempre ele responde. E quando muito, ele responde diretamente. Já ocorreu a vocês um pensamento em terceira pessoa? Vocês falando para vocês mesmo usando a terceira pessoa? Tipo assim, você não devia fazer isso. Nunca aconteceu um pensamento assim? É o anjo da guarda falando diretamente. Você não deveria fazer isso. Aí é uma ação direta, mas na maioria das vezes é através das pessoas. Não podemos esquecer que os males físicos ainda fazem parte do planeta Terra e não devem ser entendidos como castigo. São decorrências naturais do nosso próprio viver de ontem ou de hoje. Isso é fato, é regra. Toda doença é sinal de escassez evolutiva do ser, tendo como origem alguns dos vícios derivados do egoísmo e do orgulho. Assim, enquanto não cuidarmos das verdadeiras causas, estaremos tendo atitudes paliativas. Que a gente compreenda que nós somos os geradores da nossa doença. Vou pular aqui para que a gente possa encerrar com essa citação aqui do Dr. Décio Iandoli. O conceito espírita de saúde é a perfeita harmonia da alma. Na casa espírita se faz medicina de ponta, com os estudos doutrinários oferecendo-nos o conhecimento necessário à reforma íntima, capaz de nos tornar saudáveis para que a doença não tenha como se instalar. Que a gente observe o nosso comportamento, nossos hábitos, nossas atitudes e ver o que a gente está fazendo de tão errado
para a gente não estar dormindo, para a gente estar com aflição, para a gente estar ansioso, angustiado, acordando às 4 da manhã angustiado, aflito. Vamos fazer uma reflexão sincera, porque a gente vai se descobrir. A gente vai ver quais são os desregramentos em nós que estão provocando aquelas doenças. Muita paz para todos.